E aí, galera, tudo certo com vocês? Vou fazer um vídeo hoje diferente, um vídeo que eu estudei aqui bastante para a gente ter uma noção de como vai ser a Libertadores. Também fiz da Sul-Americana, eu espero só falar por alto assim na Sul-Americana, espero que a gente não passe longe dessa competição esse ano e nos próximos muitos anos, mas enfim, vou fazer fazer um guia, um super guia falando mais ou menos o que eu acho, quais são os times que vêm mais forte para essa fase de grupos de Libertadores, quais são os times que eu acho que vêm a passeio, como que pode ser o caminho desenhado para as oitavas de final do Fluminense, também ver como na Sul-Americana qual vai ser os caminhos, mas espero que isso só sirva de estudo para outros, não para a gente. Mas enfim, vamos começar do grupo A, do grupo do Flamengo, que eu acho que está muito bem definido, a não ser que o Flamengo invente de novo de conseguir perder pontos bobos na fase de grupos, deve provavelmente ficar em primeiro. O Flamengo que ultimamente não vem sendo primeiro, né? 2023 foi segundo, 2024 foi segundo, 2025 também foi segundo. Enfim, negligenciando muito a fase de grupos. Mas eu olho o Flamengo como mais forte. Depois eu vejo Independente não, Estudiantes. Independente é outro. Estudiantes passando em segundo, perdeu o treinador pro Galo, enfraqueceu nesse quesito, mas eu acho que, olhando a campanha deles no Campeonato Argentino, acho uma campanha razoável, tá na parte de cima da tabela, meio que o Campeonato Argentino é uma bagunça, mas o Estudiantes está numa posição interessante, então eu vejo o Estudiantes como segunda força. Os outros dois, eu acho que eles brigam um pouco mais pela terceira colocação, para ver quem vai para a Sul-Americana, se é o Dinho ou se é o Cusco. Eu botei o Dinho um pouquinho à frente do Cusco, porque o Dinho também tem altitude, né? O Estudiantes não tem, mas o Dinho tem, e o Cusco também tem. Mas eu boto um pouquinho na frente do Dinho pela qualidade do elenco, e também não é lá grandes coisas. O Dinho tá numa fase horrível, tá na parte meio para baixo da tabela do Campeonato Colombiano, tá em 14º, se não me engano. Então é um time que não me traz confiança. Eliminou o Liverpool do Uruguai e Juventude do Uruguai também, são dois uruguaios. Eliminou dois times fracos, assim, na minha visão, um fraquíssimo, já a gente vai falar dele na parte da Sul-Americana, mas enfim, é um time que não vem jogando bem. Eu boto esse passinho na frente do Cusco por causa disso. E o último para mim é o Cusco, mas bem perto do Jim. O Cusco tem uma altitude forte, agressiva, em Cusco, que é parecido com La Paz. Enfim, é a estreia do Flamengo, pode ser um time que complique a vida dos que vão lá, e quem perder ponto para eles pode ser que fique em segundo, ou no próprio caso do Dinho que fique em último, e que não passe de fase, ou que fique em segundo. Vamos ver se vai ter um Estudiantes em segundo, para a gente, caso a gente passe em primeiro, enfrentar, ou se vai ter a possibilidade de enfrentar o Flamengo. Eu acho que é um bagulho totalmente desnecessário. Mas enfim, esse é o grupo A. Grupo B, com Tolima, Nacional, Universitário e Coquimbo, eu acho que para mim o Tolima hoje é uma equipe mais sólida. O Tolima hoje faz uma campanha mais consistente no campeonato colombiano. O Tolima tem alguns bons valores. Via a pré-Libertadores deles, eles tiraram o O'Higgins na última fase, né? Mas no sufoco, o O'Higgins deu trabalho pro Tolima. Mas ainda assim, eu acho que é um time que tem um pouquinho mais de vantagem hoje pela bola jogada. Porque o Nacional do Uruguai é nada mais, nada menos que o quinto colocado do campeonato uruguaio. Que, na minha visão, é um escárnio. Como é que uma equipe como o Nacional, que tem bons valores, vou dar um exemplo, tem o Lodeiro na equipe do Nacional, que é um jogador que eu lembro, o goleiro deles, que é o goleiro da seleção do Panamá, não vou lembrar o nome dele, mas é um bom jogador também. Tem alguns valores interessantes. Tem um lateral que, o Camilo Cândido, se eu não me engano, quase veio para cá, foi para o México. Tem uns jogadores interessantes. Tende a, caso de melhora, ser líder, mas no momento inicial eu coloco o Tolima como mais forte. Vamos ver como segue essa sequência, o Nacional vai melhorar e vai ser líder também. Já no caso do Universitário, é o segundo colocado do Campeonato Peruano, venceu todos os jogos em casa, eu acho que isso é um fator. O estádio Monumental, se eu não me engano, de Lima, é um estádio muito grande, é um estádio que traz muita pressão, é um time que vai apertar seus adversários quando for lá. Pode ser um balizador, pode tirar ponto de ambos os dois times que é o jogo como favoritos, que é o caso do Nacional e do Tolima, e pode tentar fazer uma graça. A princípio vejo como time para a Sul-Americana, mas pode tentar uma graça. Já o Coquimbo, que é uma das surpresas, né? Campeão chileno e tal, tudo bem, mas é um time que se desmantelou em boa parte, faz campanha fraca no campeonato, irregular, né? No campeonato chileno, já não é mais aquela equipe que está na meiuca de tabela. Então acho que não vai ser um time que vai trazer aquela força do mando, nem que vai trazer aquela força do visitante. Eu acho que é um time que vai vir fraco. Para mim é a lanterna. Já o grupo do Fluminense, fala um pouquinho mais do grupo do Fluminense.
Fluminense, na minha visão, pegou um grupo tranquilamente fácil, apesar de que a gente vai falar já do Independente Rivadavia, né? Assim que tem que falar, para eles falarem tem que falar assim. Enfim, o Fluminense, para mim, é uma equipe que joga um futebol sólido, sabe o que quer, sabe o que faz. Enfim, na minha visão, não tinha necessidade de poupar no Brasileiro para jogar esse jogo de hoje contra o Laguaira. Hoje é o dia da estreia, né? Enfim, mas o Fluminense tem a obrigação total de fazer pelo menos 12 pontos, na minha visão, que é vencer todos os jogos em casa e vencer fora do Laguaira. Isso é o mínimo, tá? Isso é o mínimo que eu acho que o Fluminense deveria fazer, que são 12 pontos. A gente vai discutir do Bolívar lá na altitude, que o Fluminense tem esse pavor, né? Mas o Zubeldia é um treinador que treinou a LDU, um time de altitude, então acho que também não deve ter esse terror todo. Talvez a equipe não passe a sensação de que está simplesmente derrotada. Não sei se o Fluminense vai poupar também contra o Bolívar lá. Mas enfim, o Fluminense para mim é o mais forte do grupo, indiscutivelmente. Depois, para mim, é o Independente Rivadavia. Muito porque eles são líderes do campeonato argentino, fazem uma campanha sólida, já desde o ano passado vem de campanha sólida. Dá para destacar o Arce, o centroavante deles, que jogou na LDU, o meu dia deve conhecer bem também. Fluminense não, né? A torcida do Fluminense queria muito, mas não veio. Acho que é um time que tem alguns bons valores e é um time que pode sim surpreender. E o Fluminense aqui no Rio pode ser um time chato. Na Argentina, não creio que seja um mando tão espetacular. Não vai mandar os jogos no seu estádio, que é menorzinho. Deve mandar, se não me engano, o Godoy Cruz é de Mendoza. Então é capaz de mandar os jogos no estádio do Godoy Cruz, que é um estádio maior, então a pressão diminui. Então, eu acho que tende a ser o segundo colocado, mas próximo do terceiro, porque o terceiro é o Bolívar, né? O Bolívar é um time que, invariavelmente, costuma fazer 9 pontos em casa. Fora de casa, o Bolívar é uma negação, mas tem um time venezuelano. Então, isso dá um potencial também do Bolívar fazer 12 pontos. Então, igualaria a pontuação mínima que eu falei do Fluminense. Então, é um time que dá pra gente abrir o olho. Argentinos, quando vão lá no alto do morro, dão trabalho. Não costumam ir a passeio. Muitos argentinos vão lá e não perdem, empatam. Ganhar é difícil, mas costumam tirar pontos. Então, o Bolívar, na minha visão, começou agora o Campeonato Boliviano também, tem uma rodada, então não dá pra gente ter um panorama muito grande. Então, acho que os outros times estão já num calendário mais acelerado, já de ritmo. Se não me engano, o Bolívar vai estrear fora também contra o Rivadavia. Vai ser Bolívar contra a Rivadavia. Rivadavia, Bolívar e o Alaguaira e Fluminense. E fechando o Alaguaira que está invicto no campeonato venezuelano. Enfim, mas enfim, tá invicto. E não é o líder, então nem isso eles estão sendo. É um time que eu acho que vem para passear. Eu creio que se qualquer equipe perder pontos para eles, eu acho que vai custar muito caro. Especialmente Bolívar e Rivadavia, eu acho bem difícil o Fluminense conseguir perder pontos. Vamos ver hoje, né? Eu acho que com o Fluminense poupando, botando o time principal, não tem discussão nenhuma do qual o resultado do Fluminense tem que fazer hoje contra o Laguaira. Enfim, mas já a gente conversa, né, depois do jogo acabar. Mas de qualquer forma, eu acho que esse é o Power Rank. Fluminense, Independente Rivadavia, Bolívar e Laguaira. Agora o grupo do Cruzeiro, que sinceramente eu estou fazendo projeções nesse grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro não vem jogando bola, mas eu boto o Cruzeiro em primeiro pelo simples fato de que o elenco do Cruzeiro é o melhor do grupo e o Cruzeiro tem de onde tirar. E na Libertadores também dá pra gente destacar que, os times brasileiros geralmente dão aquele gás a mais, não vai ficar de sacanagem na Libertadores. Enfim, eu boto o Cruzeiro em primeiro por causa disso. Apesar de ter problema na defesa, o time tá convivendo com lesões também, tá seu Cássio, por exemplo. Mas enfim, eu creio o Cruzeiro como mais forte nesse quesito. Depois vem o Boca contratou alguns jogadores, Palácio, Ander Herrera, tem o próprio Cavani, tem Zebadios, tem alguns jogadores interessantes. O Cavani tá fora da fase de grupo, né? Tem Merentiel. Eu creio que o Boca seja a segunda força, até com uma certa vantagem, até porque o mando do Boca é bem forte. Apesar do campeonato argentino não estar botando tanto medo assim. Mas enfim, voltou a ter uma campanha também de alto de tabela, né? O Boca que ficava naquela meiuca, aquela morrinha no campeonato argentino, ficou um bom tempo aí desde que foi vice da Libertadores. Mas enfim, eu enxergo o Boca como a segunda força. A terceira força para mim vai para o Barcelona. Barcelona e Universidade Católica eu acho que estão bem próximos nesse quesito, mas o Barcelona eu dou um adendo, porque o Barcelona foi bem na fase de grupo. Na fase de grupo não, foi bem como visitante. Eliminou, venceu o Argentino Júnior fora de casa e venceu o Botafogo fora de casa. Então é de se destacar que o Barcelona fora de casa venceu uma equipe chata. No campeonato equatoriano, não é eles não, é o time. Enfim, no campeonato equatoriano eles fazem uma campanha ok. Nada absurdo. Mas eu acho que o Barcelona tem o seu valor. Mas em casa a torcida não está muito engajada. Os jogos que eu vi do Barcelona em casa estavam vazios. Vazios não, mas bem um espaço muito, muito vazios.
E a Universidade Católica, para mim, fecha. É uma equipe chilena, eu acho que todos os times chilenos são enfraquecidos, não me trazem muito otimismo, mas o mando deles pode ser chato. Tanto que, essa primeira rodada, a Universidade Católica vai enfrentar o Boca Júnior sem torcer do Boca. Pode ser que interfira? Pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Acho que eles são balizador para ver como vai ser essa questão das forças do grupo. Mas a princípio, para mim, é o mais fraco. Grupo do Peñarol, Corinthians, Santa Fé e Platense. Para mim, Santa Fé e Platense vêm como piores. O Santa Fé vem de campanha bem fraquinha também, mediana no campeonato nacional. Não estou gostando do que eu estou vendo. É uma equipe que tem alguns jogadores envelhecidos. Tem o Rodalega, tá lá. Enfim, é uma equipe que joga na altitude também, pode se favorecer um pouco disso. Não é uma atitude muito agressiva, a altitude de Bogotá, mas pode se aproveitar. Já o Platense é uma equipe que está desvirtuada, foi campeão argentino, foi um dos primeiros times a se classificar para a Libertadores desse ano. Lá atrás, o time foi se desfazendo, e eu acho que não vem com força, acho que vem com uma equipe fraca. Não são eles que vão usar o estado do Banfield, não são eles não. Mas enfim, eu não enxergo eles como uma equipe forte. Hoje, assim, se desvirtuou. Para mim, são facilmente os lanternas do grupo. E a minha dúvida entre Corinthians e Peñarol, hoje o Peñarol, para mim, é o mais forte do grupo, até porque o Peñarol tem alguma coisa, né? Tem trabalho. O Aguirre. Não lembro se é o Aguirre. Eu acho que é o Aguirre que treinou o Internacional. Enfim, o treinador do Peñarol já está há muitos anos lá, desde 2023 está lá no Peñarol. É um trabalho mais sólido. Tem alguns nomes interessantes, tem Arezzo, tem Abel Fernandes, tem o próprio Léo Fernandes. Eu acho que é um time que tem de onde tirar. É um time que não joga um grande futebol, mas não faz nem o mínimo no Campeonato Uruguaio, né? É vice-líder pro Racing do Uruguai, que é o líder do campeonato. Então dá pra gente destacar e perder o confronto direto pro Racing, né? Esse grupo ele é muito pautado para ver quem tá menos pior. Eu enxergo que o Peñarol está menos pior, mas não dou o favoritismo direto do grupo. Eu acho que é um favorito num primeiro momento, num curto prazo, mas o Corinthians ele pode mudar e evoluir. O Corinthians perdeu o Dorival, foi demitido. Enfim, dizem que o time não estava muito afim de comprar o barulho dele, não correu muito no final, mas de qualquer forma, o Corinthians agora está com um técnico novo, um novo trabalho, uma bagunça dentro e fora de campo, o Corinthians, time que não sabia se defender, se você jogasse de maneira reativa contra o Corinthians, você ganharia facilmente. Então o Corinthians, como vem jogando contra qualquer time do grupo, ia sofrer demais jogando em casa, tanto em casa quanto fora. Os times iam ser reativos contra o Corinthians ia ter um problema seríssimo de criação. E trouxe um treinador que, em tese, vai ajudar nesse quesito de criação. Fernando Diniz é um treinador que tem um aproveitamento interessante em Libertadores, apesar de ter sido eliminado com o São Paulo em 2022, foi bem na Libertadores com o Fluminense, foi campeão, foi bem na Sul-Americana também, no pouco que treinou o Fluminense na Sul-Americana, e em 2024 também foi bem na Libertadores, pegou um grupo fraco e prevaleceu. Então acho que, num geral, o Corinthians tem potencial para ser o melhor do grupo, hoje não é, por isso que eu boto em segundo no Power Ranking, primeiro o Peñarol e o Santa Fé e o Platense atrás. Grupo F, um grupo F de fácil, na minha visão, eu acho que não tem muito pra onde fugir, não. Apesar de eu ter um asteriscozinho pro Júnior. Mas, para mim, é Palmeiras, não tem o que discutir, o colosso da fase de grupo da Libertadores, time que constantemente faz as melhores campanhas de Libertadores na fase de grupos. É realmente um time que leva muito a sério, muito versátil, tanto em casa quanto fora. Tem um banco que consegue somar a equipe do Palmeiras. Chegou John Arias e Marlon Freitas, é o líder do Campeonato Brasileiro. Enxergo como um grande potencial de fazer os 18 pontos. Talvez o Palmeiras tire o pé na última rodada e tal, mas a princípio é um time fortíssimo, o Palmeiras, que deve, se eu não me engano, enfrentar o Sport Cristal fora de casa e vai fechar com o Sport Cristal em casa. Vamos lá. O Júnior, para mim, é a segunda equipe. É um time que faz uma campanha ok, boa, assim, razoavelmente boa no Campeonato Boliviano. Boliviano não, colombiano. Eu não tirei Bolívia. Não vai jogar em casa, né? Não vai jogar em Barranquilla, vai jogar numa cidade ao lado. Eu não sei se eu escrevi aqui. Não escrevi, mas é uma cidade perto, uma cidade próxima. Mais ou menos vai viajar daqui para Volta Redonda. Tem bons valores, são atacantes envelhecidos, Carlos Baca, Muriel, Théo Gutierrez e Xará, são. Mas eu enxergo como um time mais qualificado pro seu Portem, que tem possibilidade de passar em segunda, é um time chato de Libertadores. Deu muito trabalho pro Botafogo, fez 3-0 aqui no Engenhão, o ano que o Botafogo foi campeão. Enfim, é uma equipe bastante competitiva, o Júnior. Eu boto eles como segundo colocado. Um pouco atrás, eu enxergo o Cerro Porteño. O Cerro Porteño, para mim, é uma equipe que tá perseguindo o Olímpia, mas também não tem grandes valores. Tem o Pablo Verrete, mas tá com números ruins no ano. O Pablo Verrete pode ser
uma arma de bolas aéreas para o Cerro Porteño, mas não me alegra. Eles levaram muitos gols. Levaram 8 gols fora de casa. Uma equipe que leva muitos gols. Levou 13 gols no Campeonato Paraguaio e levou 8 fora de casa. Então é uma equipe que é frágil fora de casa. Então acho que é isso que eu enxergo eles como a terceira força. E como quarta força, o Sporting Cristal tocou esse treinador agora. Pode ser que deu uma evoluída, um up. Saiu o Paulo Torres, chegou o Zé Ricardo. Brasil para Brasil. Mas enfim, eu não enxergo como uma equipe que vai dar muitos desafios. Passou do 2 de maio e do cara bobo nos pênaltis na pré-Libertadores. Então foram duas classificações culposas. Pegou uma equipe fraca do 2 de maio, enfim, foi uma sensação, avançou para a segunda fase da pré-Libertadores. Mas para mim é uma equipe fraquíssima do Paraguai, até porque está lá embaixo na tabela do Paraguai. E tirou o cara bobo, que é o último da zona de playoff da Venezuela. Então é um time fraquíssimo também. Na minha visão, o Sport Cristal, a princípio, vem a passeio. Vamos agora para o Grupo G. Grupo G que tem brasileiro, tem Mirassol, mas hoje eu boto o Mirassol como o mais fraco do grupo. Vem um brasileiro fraco, o calendário está pesando para o Mirassol, perdeu jogadores, né? Perdeu o Gabriel Jamal, perdeu o Danielzinho, perdeu o James, perdeu o Chico da Costa, então perdeu alguns jogadores que eram bons valores para a equipe do Mirassol. Olho aberto para o time do Rafael Guanais, acho que tem que fazer o fator casa funcionar, tem que ser uma fortaleza. Mas times como Lanús e LDU, que são cascudíssimos em jogos fora de casa nesse tipo de cenário, eu enxergo que o Mirassol hoje é a força mais fraca, né? O time mais fraco do grupo hoje. Você vai falar, pô, mas tem o Always Ready. Só que o Always Ready tem a segunda maior altitude do mundo, né? De estádios. Então, é uma equipe que dificilmente vai perder pontos em casa. Eu enxergo como viável os 6 pontos para a equipe do Always Ready e não sei de onde o Mirassol tiraria 6 pontos. Então essa briga de Sul-Americana para mim é Mirassol e Always Ready. A questão é como vai ser a campanha do Always Ready em casa. Tem a LDU que provavelmente deve sentir até um pouco. A LDU tem 2.800, né, de Quito vai para 4.000 metros na questão de El Alto. Então vamos ver como é que vai ser. Eu boto a LDU em primeiro, apesar de não fazer uma campanha brilhante, fazer uma campanha mediana, assim, pro nível que a LDU tem no campeonato equatoriano. Mas eu boto eles um pouquinho à frente do Lanús, por causa da altitude. É um time que sabe usar muito bem a altitude. Se a gente tem o Always Ready, que tem altitude cavalar de 4.000, a gente tem a altitude de Quito, que não é tão agressiva assim quanto a de La Paz, a de Cusco e essa de El Alto, e de Potosí também, mas é um time que sabe usar essa altitude. Então eu boto a LDU em primeiro por causa disso. Vamos ver se o Lanús vai. Vamos ver como o Lanús vem também. Uma equipe que está bem no Campeonato Argentino, não acho que esteja brilhante no Campeonato Argentino, mas é uma equipe que faz uma campanha ok, sólida, e venceu o campeonato recente, né? Eliminando times brasileiros, sendo superior, foi superior ao Vasco, foi superior ao Atlético Mineiro, foi superior ao Flamengo, foi superior ao Fluminense na Sul-Americana. Então eu enxergo que o Lanús é uma equipe que é chata, a princípio segunda força, mas pode disputar com a primeira força do grupo. Já o grupo H, que não tem brasileiro, vou ser um pouquinho mais breve: Del Valle, Rosário, Libertad e Universidade Central. Para mim, o Del Valle está um pouquinho à frente pelo fator da altitude, pelo fator de ser o líder do campeonato equatoriano, mas eu fui olhar e não enfrentou desafios, né? Por enquanto, enfrentou times da parte de baixo da tabela. Ainda conseguiu perder o Pemelec, uma equipe fraquíssima no campeonato equatoriano hoje. Perdeu o Spinelli também, mas hoje eu enxergo como um time sólido, um time que sabe o que faz com a bola, é um time que tem um ideal de futebol, que eu acho que é mais organizado que o Rosário Central, que é o segundo para mim. Vai ser próximo, eu boto o Del Valle um pouquinho de favorito, depois eu boto o Rosário Central. O Rosário Central que tem um jogador extremamente diferenciado, tem um mano forte também, é um time que, desse grupo, eu acho que na minha visão, é o único que vai levar torcedores, tanto pro jogo em casa, bastante, né? Tanto pro jogo em casa quanto pro jogo fora. É uma equipe que isso pode ser um fator positivo. A princípio eu boto o Del Valle na frente, mas o Rosário Central em primeiro não me surpreenderia. Fechando com o Libertad e Universidade Central, o Libertad vem piorando ano a ano, então eu acho que não me anima. Tem um mando também que não é muito forte, se jogar em casa, que é um estádio pequenininho, pode melhorar um pouco a pressão, mas jogando Defensores del Chaco é estádio vazio, e é um time que já não consegue mais se impor em casa. Fora de casa também, não gostei da campanha deles. Enfim, e o Universidade Central, o líder do campeonato venezuelano, mas, enfim, isso não é um ponto positivo, isso não é um ponto positivo, negativo, enfim, é um ponto misto. Acho que vem a passeio. Quem perder ponto lá vai se ferrar. Enfim, então o que vem se avizinhando, pode ser um Lanús na próxima fase, pode ser um Rosário Central, pode ser Júnior, pode ser Corinthians, pode ser Boca Juniors,
Pode ser o próprio Rivadavia, Nacional ou Tolima, Estudiantes. Oitava de final difícil, tá? Oitava de final difícil. Se brincar, vai perder, vai ser eliminado. Então é o que eu tenho para dizer. O Fluminense tem que abrir o olho. São confrontos difíceis. Ah, mas o Rosário Central não é um time muito qualificado. Tudo bem, mas é um mando chato. Ah, mas o Júnior também não é nenhum colosso. O Fluminense tem dificuldade contra o Júnior. Mas enfim, esses times em tese são os piores. Então é uma loucura. Não enxergo muito espaço para zebra nessa Libertadores. Enfim, vamos ver como é que vai ser. E falar brevemente da Sul-Americana, em caso de desastre total, e o Fluminense consiga a proeza de ser eliminado na fase de grupos, ficar em terceiro. Vamos lá, o grupo A tem América de Cali, Tigre, Macará e Alianza Atlético. Para mim, a América de Cali vem muito à frente, o Tigre vem de campanha, começa muito forte, depois fica fraco, vem uma fase ruim, mas enfim, eu acho que é a segunda força, não tem pra onde fugir. A América de Cali e Tigre, para mim, são os que passam, enfim, o América de Cali para os oitavos de final e o Tigre para os playoffs. Então, em tese, poderia pegar o Tigre. No grupo do Atlético Mineiro, muito bem definido, a não ser que o Atlético deu uma pipocada contra o Cienciano, caso aconteceu ano passado também contra o próprio Cienciano. O Atlético fique atrás do Cienciano, acho difícil, mas para mim é Atlético primeiro, Cienciano em segundo com folga. Porque para mim o Porto Cabello e o Juventude do Uruguai são dois times fracos. O Porto Cabello está fora da zona de classificação do campeonato venezuelano, está em nono. Campanha fraquíssima do Porto Cabello. Não me anima em nada. E o Juventude eu botei atrás porque é o lanterna do campeonato uruguaio. Conseguiu fazer umas gracinhas também na pré-Libertadores. Acabou sendo eliminado pro Sport Cristal, se não me engano. E foi pra Sula. Mas é uma equipe fraquíssima. Não, contra o DIN. Eliminou a Universidade Católica do Equador. Eliminou o Guarani do Paraguai. E foi eliminado pro DIN. Olha, fez uma campanha legal na Libertadores. Mas tá muito mal. O pior time do Uruguai hoje. Então eu boto eles em último, mas pode ser essa disputa. Mas enfim, disputa de terceiro lugar na Sul-Americana, isso não vale nada. Grupo do São Paulo, para mim, hoje o São Paulo é o mais forte do elenco, tem um elenco interessante. O Roger Machado, nessas competições, eu acho que entrega resultado, pelo menos até o mata-mata. Depois do mata-mata, outra história, mas enfim, São Paulo, Milionários, para mim, despontam como os mais fortes. Para mim, São Paulo é primeiro. O Higgins pode surpreender e o Boston River, para mim, é muito fraco. Eu acho que é uma equipe que não vai fazer graça. Juntamente do Juventude, está na parte de baixo da tabela do Campeonato Uruguaio, que mostra muito a qualidade da equipe. Enfim, grupo do Santos, que eu boto o Santos um pouquinho favorito pelos talentos. Enfim, o Neymar vai jogar em casa. Tem o próprio Barreal, tem o Lautaro, que não é um grande jogador, mas eu acho que para esse tipo de competição é um jogador interessante. Tem o próprio Gabigol, o Barreal é muito bom. Enfim, tem alguns bons valores na equipe do Santos. Eu acho que eles são melhores que o São Lourenço. O São Lourenço é uma equipe que vem uma draga danada, devendo Deus e o mundo. Enfim, é uma equipe que provavelmente vai dar a vida para essa competição, mas no papel é um time fraco. Mas a princípio os dois despontam para mim como primeiro e segundo. Depois vem Cuenca, que tem uma altitude até que interessante, mas não acho que seja muito agressiva a altitude de Cuenca, 2.550 metros. E é uma equipe que vem fazer uma campanha até razoável no Campeonato Equatoriano, mas eu acho que não vai surpreender, não. Acho que para mim o grupo é Santos, São Lourenço e o último é o Ricoleta do Paraguai, que é um dos piores times do Campeonato Paraguai, então não dá. Grupo E com Racing, Botafogo, Independente Petroleiro e Caracas. Os últimos dois não dá, né, gente? Não dá. Simplesmente não dá. O Independente Petroleiro tem uma certa altitude, mas é fraquinho. Joga em Sucre. Passou do Guabirá nos pênaltis da Pré-Sul. O Guabirá, que é o último colocado, foi goleado por um dos times que já vai aparecer aqui. Então, para mim, não me traz otimismo nenhum. E o Caracas também vem fazendo uma campanha horrorosa no campeonato venezuelano. É o 11º de 14, gente. Que é isso? O Caracas acabou, né, pelo visto. Mas, enfim, os dois são muito parecidos, os dois são bem ruins. Eu botei um pouquinho à frente da Bolívia, mas é muito ruim os dois. Grupo do Grêmio, com Grêmio, Torque, Palestino e Riestra. É difícil saber quem é o segundo melhor desse grupo. O meu Grêmio desponta com favoritismo, eu acho que passa tranquilamente. A questão é o Torque, Palestino e Riestra. Eu botei o Torque um pouco na frente, porque o Torque é o 6º colocado atrás do Nacional do Uruguai. É um time que tem um pouco mais de organização, um time que tá pelo menos numa fase boa, entendeu? Pro time que tem, é uma fase boa no Campeonato Uruguaio. Então, é o meu ponto de destaque, positivamente. Porque o Palestino é o penúltimo no Campeonato chileno, péssima campanha, antepenúltima, péssima campanha. E o Riestra é o lanterna no Campeonato Argentino, uma das duas equipes que não venceu ainda. E não vai jogar nem em casa, vai jogar no estado de São Lourenço, provavelmente esvaziado. Então, no momento eu vejo o Torque, mas pode ser que o Palestino no ano centenário tenta fazer alguma graça, e o Riestra também, como uma equipe argentina. Mas hoje eu vejo o Torque um pouco na frente. Esse é muito difícil, esse grupo é muito difícil de cravar. Grupo G, grupo do Olímpia,
Olímpia, Vasco, Barracas e Audax Italiano. Audax Italiano, para mim, desponta como pior. Olímpia vem fazendo a melhor campanha do Campeonato Paraguaio, tem uma derrota só. É uma equipe que vem se reestruturando, melhorando, porque vem de anos ridículos, desde que foi eliminado na Libertadores de 23. Vem uma Libertadores podre no ano passado, não sei se foi lanterna, mas passou vergonha. E não passou de fase, acho que foi. Ficou em quarto, se não me engano. Quem passou, acho que foi o Bulo para a Sul-Americana. Um horror. O Olímpia esse ano acho que vem mais forte, vem mais interessado para passar de fase na Sul-Americana. E, para mim, hoje é o favorito, porque o Vasco é desinteressado. O Renato Gaúcho já mostrou que não está muito afim. Só que, diferentemente do ano passado, que o time do Renato, que era o Fluminense, tinha um grupo facílimo, o time do Vasco não tem um grupo tão fácil. Para mim, tem uma força clara, que é o Olímpia, e tem um Barracas central, que não é um time bom, não é um time forte, é um time mediano na Argentina. Mas é o time do presidente da AFA. Talvez a arbitragem entre pressionada com relação a isso, e eles ganhem do Vasco. Até porque o primeiro jogo é do Barracas contra o Vasco na Argentina. E o Vasco vai time reserva sem o próprio treinador. Não sei como vai ser. Não enxergo com bons olhos o Vasco nesse grupo. Eu acho que tende a ser segundo. Vamos ver como é que vai ser os jogos em São Januário e os jogos fora de casa contra o próprio Audax Italiano e contra o Olímpia, né? Vamos ver se o Vasco vai levar o time principal contra o Barracas. Caso o Vasco não perca, eu acho que é um resultado positivo e já encaminha um segundo lugar. E para fechar o último grupo da Sul-Americana, pra gente acabar esse videozão imenso, né? Que eu espero só ter falado por alto da Sul-Americana, não quero distância da Sul-Americana. Enfim, pode ter até um Fluminense e Vasco, né? Se o Fluminense conseguir a proeza de ficar fora da Libertadores, pode ter até um Fluminense e Vasco. Mas, enfim, para fechar, River Plate, Bragantino, Carabobo e Blooming. Blooming que venceu e goleou, né? O Guabirá, que eu falei lá atrás, não vou lembrar qual time da Independente Petroleiro. Que o Independente Petroleiro conseguiu empatar, né, com o Guabirá. O Blooming fez 5-0 e mesmo assim eu boto o Blooming como o pior do grupo, atrás até do Carabobo. O Carabobo que fez jogos interessantes, porque eliminou o Achipato e levou o Sport Cristal para os pênaltis. É só por isso que eu tô botando eles em terceiro, em vez de botar como a pior força do grupo. Mas eu acho que os dois vêm a passeio, o Carabobo e o Blooming. É porque o Blooming é um time da Bolívia que não tem altitude. Eu acho fascinante, é maravilhoso. Entendeu? É um time que não tem nada de perigoso. E com relação ao grupo, para mim é River Plate líder facilmente. Provavelmente o River vai fazer os 18 pontos. Em segundo lugar, o Bragantino, uma equipe bem irregular. Enfim, falar o cenário da Sul-Americana, caso o Fluminense seja eliminado, eu espero que não, eu acho que não. Deve vir um Tigre, um Cienciano, um Milionários, São Lourenço, o próprio Botafogo, um Torque ou Palestino, pode vir Vasco e pode vir Bragantino. Então não é baba. Se a gente tá olhando como baba, não é bem assim. Não é bem como baba. E na Libertadores foi como eu comentei, cenário de jogos difíceis. Se a Libertadores falaram que o nível é baixo, mas nas oitavas de final não enxergo como tal. Enfim, o Fluminense tem que jogar a bola que joga, que eu acho que é superior a qualquer adversário do grupo, pelo menos, e deve encaminhar a primeira colocação. Espero que sim. Com relação a todo o resto, já tá mais do que comprovado. Deve vir provavelmente Estudiantes ou Flamengo de um dos grupos. Pode vir Nacional do Uruguai, pode vir Universitário, pode vir Tolima. São times interessantes, são chatos. Apesar do Universitário, eu compraria fácil para enfrentar o Universitário. Pode vir o próprio Rivadavia, Bolívar. Pode vir Boca Juniors, Cruzeiro, chatíssimos. Corinthians, Peñarol, Júnior, Cerro, Lanús, LDU, pode vir o próprio Always Ready também, que é uma loucura. Você vai ter que fazer uma retranca pesada lá para não se ferrar. E Rosário Central ou Del Valle. Então, foi o que eu falei. Sevinzinha, oitavas de final com desafios. Não vai ser baba. Então, quem disse que a Libertadores é molezinha, nos grupos pode até ser. Mas, na fase final, não vai ser. Então é isso. Esse foi o giro de 100%, tanto das Libertadores quanto da Sula. Vamos ver como é que vai ser. E torçamos para que o nosso tricolor vença mais a Libertadores. Eu quero o bicampeonato. Mas então é isso. Deixa o like se você gostou, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu!